Nós já iniciamos a gravação também. Boa noite a todos e a todas. Vocês estão ingressando aí na palestra. Eu sou a Luciana, vice-presidente da OAB daqui de Campinas. Fiz questão de passar aqui no evento do Dr. Renato e da Comissão de Valores, Direitos e Valores, né, imobiliários, neste evento que realmente tem tudo a ver com a nossa, especialmente a ver, né, com a nossa época atual. Precisamos falar aí, né, de várias situações de ações revisionais, sem dúvida. Então, doutor Renato, a todos vocês, ao doutor Antônio, ao doutor Gabriel, a todos vocês da comissão, o nosso agradecimento aqui da UAB Campinas. Eu sempre costumo dizer nos eventos que as comissões temáticas nos auxiliam demais, né, na realização dos eventos. Então, é sempre muito bom contar com essa disponibilidade, com esse auxílio de vocês, né? Agradecer aqui as nossas meninas superpoderosas do nosso apoio, a Carolina, a Andressa, a Miriam, a Beatriz, que sempre nos ajudam aqui a realizar os eventos. Eu falo que se também não fossem as meninas, nós também estávamos perdidos, falo por mim, pelo menos, né? Para a gente mexer com todo esse universo. Agradecer ao AB de São Paulo também, aqui na presença da Bruna, em razão das salas que são disponibilizadas às subseções, né? Então, o presidente Caio sempre muito atento aí às necessidades das subseções, e isso é muito importante também para que a gente continue a nossa atividade. E agradecer ao doutor Júlio, que meu colega aí já de universidade, né? Agradecer a disponibilidade, a parceria e essa grande oportunidade de uma discussão tão importante. Doutor Júlio, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço o espaço, professora. Passo a palavra ao doutor Renato, então, gente. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Doutora Luciana, muito obrigado pelas palavras. É sempre muito bom trocar informações, debater. Professor Júlio é meu coordenador na Escola Superior de Direito, e foi um convite que eu fiz ao professor Júlio, porque eu tenho muita confiança nas palavras, nos ensinamentos do professor Júlio. Então, acredito muito mesmo que será uma palestra muito enriquecedora. Muito obrigado, professora Luciana, doutora Luciana, por abrir a nossa palestra, da nossa comissão. Vou apresentar o professor Júlio, para quem não conhece, né? Acho que pouca gente não conhece o professor Júlio. O professor Júlio é ex-magistrado, né? Agora é magistrado aposentado, é nosso colega advogado, professor universitário, professor de pós-graduação, coordenador da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil da Escola Superior de Direito, da Unitá Faculdade. É mestre, né? E é um palestrante de muita soberba. Estamos aqui para ouvi-lo e aprender com o senhor. Imagina. Com a palavra, professor Júlio. Uma boa noite a todos. Antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente trocar ideias sobre temas tão relevantes, né? Hoje, o profissional do direito, ele sente uma dificuldade talvez até maior na prática, né? Na hora em que tenha que fazer uma peça, na hora em que tenha que fazer um arrazoado, né? A hora que o cliente chega lá com aqueles pepinos, né, enormes para serem descascados. Eu costumava brincar no meu tempo de faculdade, que eu falava, será que algum dia vai chegar um despejo com revelia lá, para eu fazer um despejo que o réu não vai nem contestar e fique fácil? Mas, infelizmente, o que a gente observa na maioria dos casos, né, sobretudo em momentos de instabilidade econômica como esse que nós vivemos, é que todo mundo se apega a qualquer tostão, né, e o que gera até uma grande dificuldade na hora de fazer acordos, né? Ninguém está conseguindo abrir mão de nada nesse momento excepcional aí, né? Pós-pandemia, como tinha o período entre guerras, tem o período
entre pandemias agora, né? Porque a gente teve aí uma retomada em outubro, novembro, agora já se fala novamente em paralisação, né? Algumas atividades aí praticamente sofrendo o impacto de paralisação econômica, né? De acordo com dados do Sebrae, de novembro de 2020, né? Dado oficial do Sebrae, 89% das pequenas e microempresas foram impactadas pela questão da pandemia e do isolamento econômico. E isso se reflete num custo essencial da atividade empresarial, que é o preço do aluguel, né? O preço do aluguel, né? Como todos sabem, nós temos legislação específica, né? A 8245 de 91, que traz o rito de 4 demandas próprias das locações, sobretudo as locações empresariais, né? Também chamadas não residenciais, né? Hoje nós temos alguns regimes diferenciados de locações não empresariais, que nós temos a locação empresarial, temos a locação de espaços em shopping center do artigo 54A da Lei de Locações, e agora, desde 2013, né, temos a Build to Suit, né, que seria uma outra locação empresarial que passou a ser prevista aí de modo anômalo pela Lei de Locações. A Lei de Locações, ela traz de plano 4 ritos diferenciados: a ação de despejo, né, que pode ser ou não acumulada com cobrança, a ação de consignação em pagamento. Eu não sei por que nós ainda temos um rito diferente da consignação de locação, diverso do rito geral da consignação do CPC. Mas o fato é que ainda temos um rito diferenciado na Lei de Locações. Tem alguns prazos só que mudam, né? Prazo de 48 horas para depósito, enquanto o CPC fala em até 5 e tal, diferenças pontuais. Mas o fato é que nós temos esse rito específico ainda da consignação de aluguéis e encargos da locação. Temos a ação renovatória, que é fonte infindável de discussões, e temos, por fim, a vedete aqui da noite, né? A nossa anfitriã, que é a ação revisional de locatícios, né? De aluguéis. Ela tem a previsão aí nos artigos 68 a 71 da Lei de Locações. E é importante que a gente já traga aqui o primeiro objeto, né? Já tem gente aqui me perguntando sobre a aventura jurídica, né? Da revisão contratual. Realmente, nós temos que tomar muito cuidado, Ademir, né? Sua pergunta é bastante oportuna. Eu já vou diluí-la aqui no que eu vou falar a partir de agora, tá? Bom, o que nós temos de concreto? Não vamos confundir a ação revisional de locação com a ação geral de revisão contratual por causa de pandemia. A gente vê alguns julgados, né, do TJ, algumas câmaras do TJ, usando até por analogia o rito da Lei de Locações para disciplinar ações que são, na verdade, revisionais normais, não estão atreladas à revisão peculiar do aluguel, né? Por quê? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? A ação revisional do artigo 68 a 71 da Lei de Locações, ela é para um quadro específico. Qual quadro específico? Já vou até pôr aqui no chat também. Desatualização do valor da locação por conta da situação do mercado. Ou seja, não estamos falando aqui da correção monetária normal, né, IGPM, IPCA, os índices atuais. Estamos falando do quê? Da própria situação de mercado do imóvel. O que foi impactado pela pandemia, evidentemente, né? A gente tem notícias hoje no mercado imobiliário que, por exemplo, em regiões nobres de São Paulo, ali, o pessoal já está pensando em fechar e adaptá-las para que sejam locações
residenciais, adaptá-las para apartamentos. Por quê? Porque a pandemia, se num momento ela gerou uma crise, ela gerou também uma oportunidade para as pessoas trabalharem online, né? Com isto, o que aconteceu? Em grande parte, as salas comerciais acabaram se desocupando porque as pessoas descobriram que poderiam trabalhar em casa de modo telepresencial, tá? Isso fez com que houvesse uma enorme disponibilização de salas comerciais, né? Lei da oferta e da procura. Então, imagina o seguinte, o cidadão que pagava R$10 mil por mês em uma sala comercial ali na Avenida Paulista, tá? Aí, de repente, todo mundo começa a desalugar as salas e você já começa a achar salas ali para serem alugadas por 7 mil, por 5 mil. Gente falando o seguinte, olha, fico um ano sem pagar o aluguel, só me paga o condomínio e o IPTU. Isso tem acontecido, tem sido muito comum, tá? Aí você se questiona, a razão de eu continuar pagando R$10 mil por mês numa sala, que o cara do lado aí hoje deixa eu ficar um ano sem pagar aluguel nenhum, se eu pagar o condomínio e pagar o IPTU, tá? Bom, aqui eu já faço um primeiro parêntese. Se nesse contrato ele estiver há 3 anos apenas naqueles reajustes automáticos de correção monetária, se esse contrato estiver há pelo menos 3 anos, há 3 anos ou mais, né, nesta situação, caberá a ação revisional fundada nos artigos 68 a 71 da Lei de Locações. É para isso que ela existe, para readequar, para reequilibrar as condições de mercado após 3 anos de vigência. Tá? Ah, mas não está corrigindo anualmente pela correção monetária? Não é para correção do valor, na ideia de que correção monetária evita a defasagem de obrigações nominais. Não é esta a ideia. A ideia é realmente atualizar a visão do mercado, né? Ah, o imóvel na praia agora está sendo alugado em média 7 mil. Eu tenho uma casa lá que está alugada por 5, né? Eu falo, bom, está na hora de eu fazer aqui uma perícia, né? E fazer com que esse aluguel se realinhe com a realidade do mercado. Faz 3 anos que teve a última ajustada, então a cada 3 anos nós poderíamos mover uma ação dessa para a revisão do mercado, né? Do valor do mercado. Outra coisa que não guarda nenhuma pertinência com isso, que é uma discussão à parte, tá? É a situação prevista nos artigos 477 e 317 do Código Civil, que trata aí dos fatos excepcionais supervenientes que tornam obrigações extremamente gravosas para uma das partes. Aí é uma ação de revisão de contrato normal, que pode também ser aplicada pela lei de locação, pode também ser resolvida no campo da locação imobiliária. Só que aí o rito não será o rito próprio da Lei 8245. Por quê? Porque o fundamento desta ação não é a readequação às condições de mercado. O rito, num caso como esse, será o rito do procedimento comum do Código de Processo Civil, né? Até é bom a gente daqui a pouco vai discutir um pouquinho essa questão do rito, né? Porque se falava que as ações de locação eram um rito sumário e elas acabaram todas sendo enquadradas no rito comum também, tá? Ah, mas se é tudo rito comum, por que o senhor está fazendo essa bagunça, essa salada aí? Para fazer jus à sua cara de oficial do exército alemão, assustar todo mundo, bagunçar aqui? Não é nada disso, gente. É o seguinte, é a motivação, tá? Porque se você entra pelo rito da lei de locação, você tem que estar atrelado a essa divergência de 3 anos, tá? Você tem que cumprir percentuais mínimos e máximos para a atuação da liminar do juiz. Agora, quando você entra com a ação para revisão de contrato com fundamento no Código Civil, não precisa ter 3 anos. Não tem limite para que o juiz arbitre o mínimo ou o máximo do valor do pedido, ou seja, as regras de julgamento, as regras de comprovação, né,
a situação de julgamento ela será diferente. A motivação ele poderá oscilar, tá? Por exemplo, no Rio de Janeiro, no finalzinho do ano, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar a cópia aí para o professor Renato, ele distribui para todos, né? Em dezembro de 2020, um julgado lá, em que um salão de cabeleireiro, lá em Niterói, tá? O juiz autorizou a redução do aluguel para 60% entre abril e novembro de 2020. Se fosse uma ação revisional fundada na lei de locações, o juiz estaria atrelado a percentuais nessas liminares. Como assim? Quando você olha lá no artigo 68 da lei de locações, né, que ele coloca como requisito ali básico para a ação revisional de locação 3 anos da acomodação anterior com as normas de mercado, ele coloca o seguinte: quando a ação é movida pelo locador, o pedido liminar fica adstrito a 80%. Estou procurando o porcento aqui, eu sou um dinossauro e no escuro eu não... Bom, vou escrever 80% do valor do valor que se pretende arbitrar. Professor Júlio. Sim. O senhor está escrevendo no bate-papo? Estou. Mas o senhor já mandou? Está mandando cada vez que o senhor acaba de escrever ou não? Estou mandando. Para mim não está vindo nada. É que está ainda, agora que eu vi aqui... Está só para o palestrante? Eles podem me xingar, tá? Está indo só para a Andressa. Eu tenho que colocar aqui para quem aqui? Para todos, né? Isso mesmo, todos. Vê se foi aí agora. Não? Então, vamos lá. O senhor vai ter que fazer... Obrigado pelo alerta, professor Renato. Eu estou olhando aqui, o senhor digitando aí. Então, eu estou colocando aqui, vou colocar o que eu coloquei anteriormente, que era o fundamento legal, e agora eu vou colocar aqui essa situação que eu ponderei, que no caso do locador... Agora está chegando. Agora está chegando, né? Está chegando. Então, no caso do locador, pedido... Eu coloquei para todos aqui, Carol, muito obrigado aí pelo alerta. Eu costumo brincar aqui em casa que eu sou um dinossauro, né? Eu ainda não me adaptei a essas novas tecnologias, ainda bem que eu tenho filhos fatoriais, em qualquer idade que vocês quiserem, eu tenho filho, tá? Inclusive os mais modernos aí, os que lidam melhor com tecnologia, né? Já coloquei. Tem que colocar para todos os palestrantes e participantes, porque está vindo só aqui para a gente na sala. Então, pera lá. Isso mesmo, é a segunda opção. Já coloquei. De cima então, para baixo. Agora, já coloquei. Agora vamos ver se vai para todo mundo. Faz um teste aí, doutor. Vamos ver. Caros colegas, tenham piedade desse dinossauro. Agora acho que está indo para todo mundo. Tá? Então, quando o locador ele faz o pedido, ele fica atrelado a 80% do aluguel vigente. Assim como quando feito pelo locatário, tá? O juiz não pode fixar abaixo de 80% do aluguel atual. Ou seja, quando você entra com ação revisional pelo rito da lei de locações, há patamares que delimitam a extensão do que pode ser pedido em sede de antecipação de tutela. Porque, obviamente, aqui não é caso cautelar, é caso de antecipação de tutela. Porque o que você pede? Pede no fim que haja redução ou majoração. E quando você pede no começo a mesma coisa, majoração ou redução, isso é uma tutela antecipada, não é uma tutela cautelar, que seriam providências diversas, né? Então, o que nós temos aqui é esta situação. Agora, quando você pega desatrelado da realidade do mercado, porque ainda não deu 3 anos, enfim,
e fala que, olha, vivemos num momento de caso fortuito ou força maior. Há uma discussão se a pandemia seria caso fortuito ou força maior. Nem vou entrar nessa discussão, porque ela é uma discussão mais ideológica do que propriamente jurídica, né? Quem acha que isso foi gerado por alguém fala que é caso fortuito, quem acha que não foi diz que é força maior, tá? Vamos ficar no plano aqui da força maior, tá? Quando você invoca uma situação de força maior para obter a redução do aluguel, não vou falar nem de majoração, não tem nenhum louco aí, né? Ali em cima me perguntaram de aventura jurídica. Acho que a aventura jurídica seria um locador hoje querer aumentar algum tipo de aluguel empresarial, por exemplo. Isso é suicídio jurídico, não é nem aventura jurídica, tá? Mas quando você entra alegando esse embasamento de força maior aí, você vai ou para o 317 ou para o 477 do Código Civil, tá? Aí você não fica atrelado às balizas da lei de locação, tá? Simples assim. Essa que seria a diferenciação básica entre uma ação de revisão contratual normal e a ação que você entra revisional pela lei de locações, tá? Ela tem algumas peculiaridades interessantes que eu gostaria de apontar para os senhores, né? Primeiro, né, que a atual roupagem do artigo 68, ela foi dada pela Lei 12.112 de 2009, né? Foi a última vez que se mexeu nessa lei. E os fundamentos para que a gente possa pedir essa majoração ou redução, né, é que haja um pedido formal ao juiz nesse sentido. Tem que haver uma prova já pré-constituída do valor locatício pretendido ou valor de mercado e o decurso desse prazo de 3 anos, tá? Sempre lembrando que aí o juiz ficará adstrito a esses contornos que eu dei aí, uma variação de 20% em qualquer dos casos, tá? 20% de variação para o locador em sede liminar ou 20% de benefício para o locatário em sede liminar. Agora, vamos ver, é importante ponderar isto. Mesmo que eu peça 80%, o juiz pode dar mais ou menos, dependendo dos elementos que ele tenha lá para decidir, tá? Então, é sempre bom colocar um laudo aí bem elaborado, né, que aponte aí até uma revisão maior ou menor, porque o juiz não está adstrito a esse pedido da parte, esses percentuais mínimos. E uma coisa que eu acho interessante colocar, que pouca gente sabe, né, que aqui nós temos um sucedâneo recursal. Na lei de locações, nós temos um sucedâneo recursal. O que seria isso? Até o regime do Código de 73, Código Processual de 73, o que a gente observava é que o modo próprio de você impugnar uma decisão judicial era o quê? Era recurso. Quando se falava em mudar uma decisão judicial, se falava necessariamente em recurso. Hoje, nós temos recursos, temos ações impugnativas, que são várias, mas temos também os sucedâneos recursais. O que é um sucedâneo recursal? É algo que não seja nem recurso, nem medida impugnativa. Então, vamos imaginar, recursos são taxativos, né? Aquele rol legal, pela ação, agravo, embargos, de declaração, agravo interno, tal, que são feitos com base nos próprios autos, né? Não se cria uma relação jurídica nova para que você possa mover esses recursos, né? Eles têm que ter taxatividade legal e por aí vai. A ação impugnativa é quando você tem que criar um processo novo para fazer rever uma decisão judicial. É o caso, por exemplo, do mandado de segurança contra uma decisão judicial da qual não caiba recurso com efeito suspensivo. É a reclamação prevista no artigo 988, quando há usurpação de competência de tribunal, né? Ação rescisória, quer ela nulitatis e por aí vai. Mas há um pequeno universo de modos
de rever uma decisão judicial que não são nem recurso nem ação. E aí entra o plano do que se tem chamado sucedâneo recursal. Essa expressão sucedâneo recursal ela é dada por Frederico Marx, lá atrás, né? E agora ela voltou em voga, porque hoje você abre lá o quadro do STJ, do que você pode peticionar para eles, tem uns negócios lá, né? QO, questão de ordem, SL, né? Que é suspensão de liminar, nos casos do mandado de segurança, né? Então, tudo isso é sucedâneo. Há um sucedâneo recursal curioso na lei de locações, que é o pedido de reconsideração. Nós temos que ver que há a contraproposta, né, e o pedido contraposto. São duas coisas diferentes que a lei de locação nos traz em matéria de ação revisional. Quando você entra no artigo 68 e dá uma olhadinha no que está previsto em lei, eu estou com ela aqui na tela, um segundinho só. Você vai observar o seguinte. Inciso 3º do artigo 68. Sem prejuízo da contestação e até audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto. Tá? E aí está lá, no inciso 4º. Na audiência de conciliação, a apresentada contestação deverá conter contraproposta se houver discordância contra o valor pretendido. Por que eu estou fazendo referência a estas situações? Porque aqui nós temos sucedâneo recursal. Quando você pede ao juiz que reaprecie, com fundamento no inciso 3º, o valor do aluguel provisório, tá? Não corre recurso, não corre prazo contra a decisão que decretou a medida liminar. É um caso raro de sucedâneo recursal, de pedido de reconsideração, que tem eficácia interruptiva. Interrompe o prazo para você agravar da fixação provisória. Tá? Doutrina e jurisprudência pacífica. Por quê? Porque você tem o direito de apresentar contraproposta. E se considera que não seria lícito, não seria justo, ou tornaria letra morta na lei, se você pudesse fazer o pedido de reconsideração e esse pedido não suspendesse o prazo para agravo. Porque como é que você pede a reconsideração e agrava? Poderia dar uma preclusão lógica. Então, tem se entendido jurisprudencialmente que quando você faz esse pedido de reconsideração, para o prazo. Começa a recontar do zero para que você possa agravar. Só quando o juiz se manifestar sobre a reconsideração, por exemplo, era 10 mil, fixei em 8. Aí vem o réu lá, e o autor lá, não tá bom, realidade de mercado aqui é 6 e tal, né? ou é 9, enfim, a parte contrária vem e pede a modificação, aí o juiz tem que decidir se acolhe ou não acolhe esse pedido de reconsideração. Acolhendo ou não, aí quebrará o prazo para agravo da fixação anterior. Tá? Outro detalhe, a contraproposta não é um pedido contraposto. Na contraproposta, você se dispõe à negociação, você não é obrigado a dar contraproposta, mas na contestação tem de uma contraproposta, que você usa ou não. Se você resolver utilizar a contraproposta, tá? Aí o juiz a levará em consideração. Se você não fizer contraproposta nenhuma, você não vai sofrer nenhum tipo de ônus, né? Pode sofrer talvez uma sucumbência integral, porque não se dispôs a negociar, né? Se houvesse
uma conciliação com a contraproposta resolveria o problema. Mas essa contraproposta não tem natureza de pedido contraposto. Tá? O que seria o pedido contraposto? Seria o contra-ataque. Olha, você está querendo abaixar, eu estou querendo aumentar. Aí não é a contraproposta, aí é o contra-ataque. Ou vice-versa, você está querendo aumentar, eu quero abaixar. Tá? Pode fazer pedido contraposto em ação revisional? Aí eu vou entrar com vocês no seguinte detalhe, na seguinte questão. Quando você olha a lei de 2009, a 12.112, ela tinha dado uma redação no artigo 68 de que o rito a ser empregado nesse tipo de demanda era o antigo rito sumário. Antigamente, CPC de 73, nós tínhamos ordinário, sumário, né? 9.099 nos trazia o sumaríssimo, né? Eu brincava que era o moroso, o morosíssimo e o hiperlenticíssimo, né? Que era o ordinário, sumário e sumaríssimo, né? O sumaríssimo já era moroso, né? Hoje, nós não temos mais a dicotomia entre ordinário e sumário. Então, o que se entende? Que se aplica nesta ação revisional o rito comum. Ah, mas alguns perguntam, e aí? O CPC não tornou preclusas estas normas, não revogou tacitamente esses requisitos das leis de locação? Não. Por quê? Porque a lei de locação ainda é entendida como uma parte do microsistema separado, específico, legislação especial, né, que não foi impactado diretamente pelo Código de Processo Civil. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Quando você olha, né, o problema de força menor, né, professor Renato? Eu tenho muitos aqui. Tenho muitos aqui também. Veja bem, quando você vai no 1072, no 1039 do Código de Processo Civil, nós vamos ao artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução, e nós colocamos o seguinte: no que não for inconciliável, preserva-se o rito especial da lei. Mas tem coisas que se tornaram inconciliáveis. O rito sumário é uma dessas. Tá? Por quê? Porque não tem mais rito sumário. Todo rito hoje, teoricamente, é o comum, e o rito comum corresponde ao que anteriormente nós tínhamos como sumário. Então, esse tipo de coisa realmente se altera na lei. No resto, a preservação da legislação especial fica mantida. Tá? O que mais que a gente poderia colocar aí? Vamos para aspectos práticos, né? Nós temos que nos fundar em laudos, tá? Laudos de assistente técnico que terão peso relativo, né? Mas conviria que a gente já orientasse esse técnico, esse corretor que vai nos auxiliar, né, a dar aí a questão pontual no que tange aos pontos objetivos que levaram à valorização ou desvalorização, meio que já até antecipando eventuais quesitos para uma perícia. Por quê? Porque o rito é muito simples. O rito ele não tem mistério. É petição inicial com pedido liminar, eventual reapreciação, tá? Reconsideração. Se não reconsiderar, é contestação e o juiz já marca uma perícia, se for o caso, né? E aí já dá sentença. Não tem muito espaço para muita manobra. Não vai ouvir testemunha, né? Não é aquela coisa mais aberta que você teria, por exemplo, numa ação indenizatória ou outro tipo de demanda, tá? O que a gente vai ficar centrado aqui, como questão de fato, é se valorizou ou não valorizou o valor de locação daquele imóvel. Não tem muito como escapar do ponto de vista fático desse tipo de prova. A prova aí é basicamente pericial, tá? E eventualmente documental, né? Mas aí se coloca. E nesses casos em que a gente quer fazer uma divergência do modo como está feita a correção monetária, né? Você fala o seguinte, espera lá, até bem pouco tempo atrás, o IGPM falava algo em torno aí de
6%, 7% no ano de variação. Agora está dando 25%. Você fala, poxa, hein? Num universo como esse aí, a própria correção monetária, ela está gerando surpresa. E aí a gente costuma ver o seguinte, a utilização do IGPM, ou do IPCA, ou dos modos de correção monetária que nós temos disponíveis aí no mercado, ela dá margem à propositura de uma ação revisional, porque veja bem, eu já falei para vocês, meus caros colegas, já estamos aqui discutindo, e eu pontuei para vocês no seguinte sentido, a revisional de locação é para ajustes nas condições de mercado, tá? Agora, a revisional contratual normal é para situações excepcionais, como, por exemplo, pandemia. E eu estou colocando agora um terceiro grupo de caso. E quando o próprio fator de correção monetária se torna excessivamente oneroso, o que a gente faz? Porque uma coisa era quando tinha aquele IGPM de 7% ao ano, 6% ao ano. Agora é um IGPM de 25%. A gente move pela revisional da lei de locações ou pela revisional do Código Civil? Eu pontuo para os senhores com absoluta tranquilidade o seguinte, qualquer uma delas, não vai ser aí nesse caso pontual específico do índice, que haverá divergência pontual na hora de escolher o rito que vocês vão utilizar. Por quê? Porque o que importa num caso como esse é a motivação do pedido. Como se deve dar a motivação do pedido num caso como esse? Você tem que ver se já teve 3 anos ou não teve 3 anos do último reajuste. Se não teve 3 anos do último reajuste e você pega 25% de correção, um imóvel de 1.000 vai para 1.250. E, de repente, o apartamento do lado está por 800. Se não deu os 3 anos, não há impedimento nenhum para que você entre com uma revisão de contrato, porque houve um fator imprevisível. Qual fator imprevisível? A loucura econômica que se instaurou nessa pandemia, né? Porque o que gerou esse desequilíbrio do IGPM, né? Esse desequilíbrio do IGPM, ele está refletindo o quê? O descontrole da inflação, tá? E esse descontrole da inflação, num patamar desses, que quadruplica praticamente o valor da correção monetária, ele é, sim, um fator que gera excessiva onerosidade. Tá? Se tem excessiva onerosidade por um fato não imputável ao contratante, né, que venha em decorrência de um evento externo imprevisível e inevitável, o que é o caso, você já pode, com base no Código Civil, ainda que não tenha os 3 anos do último ajuste, mover a sua ação de revisão de contrato fundada no Código Civil, não na Lei de Locações. Tá? Se já deu os 3 anos, você vai pela Lei de Locações, porque a realidade do mercado ficou distópica. Se não deu os 3 anos, você entra com esta ação, tá? Hoje em dia, o IPCA ele está muito melhor do que o IGPM, todos nós sabemos disso, quem atua aí no sistema imobiliário, ou dá aula no imobiliário, como é o meu caso, a gente sabe que o IPCA se tornou um índice muito melhor, e, na verdade, tudo isso vem do quê? Vem da ideia, né, aquele fantasma que assombrou a minha geração, que era o fantasma da hiperinflação. Então, na época da hiperinflação, né, aquele descalabro de 150% ao mês, 130% ao mês, eu vivi isso. Né? Eu sou um cara pré-histórico, já falei, não neguei isso para ninguém. E aí, naquela época, veio o péssimo hábito do governo de indexar a economia.
Quando você indexa a economia, coloca índices de reajuste na economia, você gera mais inflação. Isso é um fenômeno histórico. Tanto que a gente saiu da ORTN, foi para a BTN, depois da BTM, nós viemos para o índice de reajuste do salário mínimo, e aí chegamos no IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, substituindo essas coisas todas. E ele reflete o quê? A realidade do mercado. Se uma garrafa de Coca-Cola custava R$1 o ano passado e agora custa 2, é porque teve 100% de aumento, dobrou de preço. É que eles não fazem a média de todos os produtos. Eles põem lá na cesta básica um monte de coisa que ainda dá uma segurada no preço, né? Mas, a priori, esses fatores de correção seriam mera recomposição. Eles não são considerados acréscimos de valor, mas mera recomposição do valor original. O grande problema é este. Se eu tento hoje recompor um valor que acaba gerando uma variação de 25% num ano, você tem 1/4 do preço. E isto gera uma surpresa enorme. Né? Verdadeiro tucoque, enquanto cláusula de abuso de direito. Tá? Não que o locador atue de má fé corrigindo o valor da locação, mas o consumidor não, o locatário, ele se vê vítima de uma surpresa. Ele não espera que a variação do seu aluguel se dê naquela magnitude. Então, ele pode até mesmo discutir isto aí à luz da teoria dos atos próprios. E colocar a teoria dos atos próprios, ela tem base aqui no artigo 187 do Código Civil, que tem impacto também no enunciado 37 das jornadas de direito civil. Tá? É o seguinte, olha, meu amigo, no momento de pandemia, com todos os aluguéis caindo, você querer fazer o meu aluguel aumentar 25%, isso aqui me gera uma situação de surpresa excepcional. Tá? O TJ de São Paulo, ele é cheio de jurisprudência em casos análogos, por exemplo, que é aquele do cidadão que se aposenta e observa uma variação de 150% no plano de saúde. Né? Não que a operadora cometa um abuso, mas a surpresa que é gerada de modo desproporcional naquele primeiro momento autoriza a jurisprudência a reequilibrar o contrato. Tá? Então, se você ainda não tem 3 anos de contrato, mas é pego de surpresa com um reajuste de 25%, você pode, à luz do 317 e do 477, pedir uma revisão da cláusula contratual. Outra situação que a gente coloca como importante nessa questão das ações revisionais. A partir de qual momento nós vamos ter a estabilidade da tutela para saber se o valor devido será X, será Y, se há algum crédito em favor de alguma das partes? Olha, a própria regra contida no artigo 70, deixa eu ver aqui, desculpe, 69, caput, tá? Da Lei de Locações, coloca como critério para a gente a retroação ao momento da citação. Então, vamos dizer o seguinte, o aluguel era 10 mil, o juiz fixou em 8, o provisório. Por que ele fixou em 8? Para ficar naquele patamar de 80%. Tá? Aí, no final, você faz uma perícia, descobre que o aluguel era 6, mas o cara ficou pagando 8 até aquilo transitar em julgado. Então, nós temos que fazer um levantamento de tudo que foi pago a partir da citação,
até o momento do trânsito em julgado da sentença, tá? Vê a diferença e isto pode ser executado tanto de um lado quanto para o outro em sede de cumprimento de sentença ao final do processo, tá? Ah, mas exige o trânsito? Não. Exige-se que tenha havido pelo menos o esgotamento da segunda instância. Não se exige o trânsito, ainda que a questão tenha subido para o STF ou para o STJ, né? Estamos aqui falando de um universo paralelo, né? Senhor dos Anéis, é Tolkien, né? Imaginando um recurso especial que subiu, né? É coisa raríssima, mais fácil o camelo passar no buraco da agulha que o recurso especial subir, né? Então é coisa de Tolkien, é coisa de Senhor dos Anéis, é coisa de realidade paralela. Mas vamos dizer que alguém tenha entrado com o RESP, o que é comum, né? Para ganhar aquele tempinho, nós todos sabemos que RESP e REST, embora seja teoricamente possível um efeito suspensivo, ele é raríssimo, tá? Ele é raríssimo o efeito suspensivo nesses tribunais superiores. Então, basta que você tenha a decisão da segunda instância, você já pode dar início. É raríssimo, Denis, o Denis aqui interagindo com a gente. É raríssimo, né? Se existisse no português a palavra, eu falaria rariricíssimo, né? De tanta hipérbole que seria. Tá? Mas então você pega o esgotamento do segundo grau, do TJ, né? E aí você já começa o cumprimento de sentença, tá? Apurando essas diferenças que deram do período da citação até o momento em que o TJ decidiu lá qual seria o valor final, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Você já pode utilizar o título para isso. Tá? Mas é sempre bom você fazer o seu pedido contraposto, tá? Se você entender que cabe um contra-ataque, é bom você frisar o seu pedido contraposto para já propiciar um fenômeno que nós não temos mais hoje, que é o da ação declaratória incidental, né? No Código de 73, a gente podia ampliar a extensão do que era discutido via ação declaratória incidental. Isso não é mais possível hoje. Então, se você tem condição para um contra-ataque, tem laudo para um contra-ataque, já faça o seu pedido contraposto agora. Isto até ajuda depois, eventualmente, numa conciliação, né? O cara quer aumentar, eu quero diminuir e tal, a gente acaba até forçando um acordo mais vantajoso para ambas as partes, tá? Seria aí em breves considerações, né? Já estou esgotando meu prazo aqui, já estou com 47 minutos, né? Não sei quanto tempo mais os colegas me darão, me permitirão, sem que eu seja lançado, catapultado pela janela aqui do meu escritório, né? Mas coloquemos então em linhas básicas, né? Seriam essas as ideias principais, as principais polêmicas que a gente tem hoje em sede de jurisprudência e de doutrina, no que tange aí a questão da ação revisional de aluguéis, né? Me coloco agora à disposição de todos, né, para o que a gente puder discutir em torno do tema. Professor Júlio, eu agradeço muito a explicação. Tenho certeza que as pessoas entenderam, porque eu entendi aqui. Então, com certeza as pessoas entenderam também. Professor, eu vou passar a palavra ao doutor Antônio para ver se temos perguntas aí, e vou passar depois a palavra ao professor Gabriel, ao doutor Gabriel, para as perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu deixo as minhas para o final. O senhor sabe que eu sempre tiro minhas dúvidas com o senhor, né? Então, eu sempre ligo para o senhor para tirar minhas dúvidas. Então, eu vou tirar mais algumas. Antônio. Eu brinco que vai para o túmulo no meu compromisso de professor, né? Não interrompendo. Claro. Antônio, a palavra é sua. Bom, boa noite. Inicialmente, quero agradecer, né, a palestra do Dr. Júlio. Brilhantou a nossa noite aqui, né, engrandecendo o nosso conhecimento. E eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é bem específica para a nossa época atual de pandemia, né? Quem está perguntando aqui é o Tiago Lau. Ele estava fazendo aqui, doutor, é possível fazer o pedido
numa revisional apenas para trocar um índice, como exemplo, o IGPM pelo IPCA? Eu havia colocado isso num determinado ponto da palestra, né? E eu até coloquei isso, não há problema nenhum que você mova uma revisional só para alterar o índice. Desde que você, se tiver os 3 anos, você entra com a revisional pelo rito da lei de locação e fala, olha, a manutenção desse índice gera distorções e abusos. Vale dizer os últimos 25% aí dos últimos 12 meses. Tá? Então, eu quero, até me disponho a manter o aluguel como está, mas quero me prevenir para que no ano que vem eu não tenha essa bomba novamente. E aí faz a alteração do índice. Não há problema nenhum, no meu modo de ver, desde que você indique a causa jurídica válida, né? Para que você está fazendo isso? Estou fazendo isso para me prevenir de que no ano que vem eu tenha aí 30%, 40%, 50%. Tá? E aí tem que tomar muito cuidado com o índice, né? Eu acho que o mais cauteloso seria usar o índice da tabela prática do TJ, né? Isso pelo viés do locatário, não do locador, obviamente, porque para o viés do locador, né? O locador não vai mudar para nenhum índice, para ele tá ótimo do jeito que tá, mas é o locatário que iria modificar e é sempre mais compensador para o locatário utilizar os índices de correção oficial da tabela prática, né? Dá uma diferença gritante a utilização desse índice. Não sei se respondi. Perfeito. Respondeu sim, doutor. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora, então, para o doutor Gabriel, que acredito que ele tem alguma pergunta para o doutor também. Muito obrigado mais uma vez, doutor Júlio. Eu que agradeço, doutor Antônio. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite a todos que nos assistem. Agradeço também, passo da palavra do doutor Renato e do doutor Antônio as minhas. Agradeço a vossa contribuição nessa noite, que foi de grande valia aí para todos nós. Eu tenho uma pergunta do ponto de vista mais prático. Sim. Para a gente fundamentar um pedido de tutela de urgência, o doutor falou muito na questão do laudo, da existência de um laudo, de um parecer técnico. Previamente, a parte pega esse parecer, esse laudo, e apresenta para o juiz. É possível, atualmente, a gente basear esse pedido de tutela numa simples demonstração documental? Por um exemplo, o locatário verifica que o apartamento 12 está valendo 5 mil, o vizinho está em 2.500 e o outro 2.000. Mesmo nesses casos que a diferença já é tão gritante, é mesmo necessário esse laudo? Ou o laudo, evidentemente, vai ser um fundamento, um elemento a mais, mas é imprescindível esse laudo ou é possível a gente fazer uma prova documental com valores de mercado para demonstrar e fundamentar esse pedido de tutela? Posso complementar a pergunta do Dr. Gabriel? Deixa eu complementar. Como advogado que sou, gosto de complicar. Vamos fazer o seguinte, vou complementar. Eu posso entrar em portais de imobiliárias e printar? Tem aqui no meu condomínio, tem tal, tudo igual, né? E fazer essa prova que realmente existem em outras localidades, mas no mesmo condomínio, em outras torres, por exemplo, apartamentos, unidades similares e que tem uma diversificação menor de valor. Eu acho extremamente produtiva a pergunta do Dr. Gabriel e do Dr. Renato, né, porque isso gera muita dúvida mesmo do ponto de vista prático, né? Bom, em primeiro lugar, nós todos sabemos, o Brasil não acolhe mais, como regra, apenas como exceção, a prova tarifária, né? Nós não fazemos mais uma somatória de pontos, nós não colocamos mais uma prova como a única possível. É que
Como eu sou aposentado, né, não me queiram mal por ter sido um juiz aposentado, né, não me queiram mal por conta disso. Sempre me perguntava, o que você faz? Eu falava, sou professor. Todo mundo sorria quando eu falava que eu era professor. Quando eu falava que eu era juiz, o cara já olhava torto, achava que tinha alguma coisa estranha, né? Então, não me queiram mal por isso. Mas na cabeça do juiz, que eu aprendi a compreender, os juízes têm um certo receio, ou alguns têm até, por razão, comodidade, enfim, a se ater a dados técnicos. Porque se der qualquer problema, a culpa não é minha, a culpa é do técnico. Ó, ele tinha uma comprovação técnica, não fui eu, juiz, que fiz errado, foi o técnico, né? E como é um conhecimento técnico específico, quando você junta um laudo, que não é prova tarifária, você pode supri-lo por outros modos, mas quando você junta um trabalho técnico, na cabeça do juiz, aquilo tem um outro valor. Mas, obviamente que a gente pode fazer prova por outros meios, né? Como esse. Pode-se pegar uma declaração de 2 corretores ali, né? Ou pegar anúncios de jornal, ou entrar no link de imobiliária, só cuidado com a LGPD, né? Para usar link dado de terceiro, né? O pessoal hoje tem pedido muito sigilo de justiça, né? Para evitar que seja responsabilizado por ter colocado alguma coisa sem autorização na rede, tá? No nosso escritório aqui, a gente sempre que vai fazer alguma coisa, que vai juntar um dado de internet, alguma coisa, a gente já pede sigilo de justiça, porque se o juiz não der e der problema na LGPD, é o juiz que paga a multa de 50 milhões, não o escritório, tá? Mas, tomando essa cautela, né, de estar divulgando um dado de terceiro num banco de dados públicos que pode ser consultado por todo mundo, não há qualquer impedimento que você coloque, ao invés de um laudo, esse tipo de prova documental, né? Olha, tem um outro apartamento igual, né? Tenta ver a metragem lá pelo IPTU, o espelho do IPTU do seu cliente e o valor da área que está sendo alugada, no mesmo andar ou na torre da frente, porque o juiz também vai saber que, num caso como esse, a oscilação do valor de mercado será menor, tá? É uma alternativa para não se ter o gasto, né? Sobretudo quem está pela assistência, né? Que não tem uma margem para fazer uma prova mais complexa, pode suprir por outros modos. Diria eu até que nada impede que você pegue declaração de 2 ou 3 vizinhos ali de que pagam um valor menor ou algo que o valha num apartamento das mesmas condições. Eu acho muito, muito adequada a pergunta que foi feita. Eu agradeço a pergunta. O professor Renato, acho que deu uma saidinha, não estou localizando ele aqui. Mas estou aí à disposição. Enquanto o doutor Renato não... Ah, chegou aí. Como o professor Júlio disse, é um problema de força menor. Ah, sim. O meu filho vai estar indo dormir e está vindo falar boa noite, né? Lógico. É a primazia da solução do filho. Antes você pedia a bênção, né? Agora é só falar boa noite e vai embora. Professor, uma pergunta. Vamos sair um pouquinho de lei de locação, da 8.245, vamos um pouquinho para contrato de compra e venda. O senhor estava falando, eu estava pensando aqui, contrato de compra e venda de imóvel na planta. Começa pelo INCC, depois que é entregue a obra, o reajuste é pelo IGPM. Sim. Como que o senhor pensa numa ação para rever esse índice de IGPM e, como o doutor Antônio falou, fazer essa mudança para outro tipo de índice em razão desse aumento absurdo do IGPM? Como que o senhor entende? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre processual, um pouquinho do processual também. Perfeito. O INCC, nós não saímos muito dele, né? Porque a variação, vamos dizer assim, de uma cesta básica da construção civil. Subiu o cimento, não adianta, vai ter que
Não adianta você querer colocar para o empreiteiro, para o loteador, para o incorporador, que ele vai ter que impactar sozinho com esse custo. Porque, simplesmente, se a gente tivesse uma opção nesse sentido, os empreendimentos ficariam parados 10 vezes mais do que já se encontram, né? Por isso que o tribunal, né, naquele julgamento de IRDR em 2019, né, ele já pontuou diversas, inclusive a sacramentalização do INCC. INCC não dá para a gente modificar, Índice Nacional de Construção Civil. Agora, quando você agrega, porque aí já virou dívida de valor, né? O imóvel, teoricamente, já está entregue, a obra já acabou, e aí resta a questão do financiamento bancário, das intermediárias que serão pagas e tal, tudo mais. Se você fizer uma prova, e o fundamento é esse, viu, Savi? De que há um abuso de direito, porque há um abuso de direito, em se querer um IGPM cheio no momento em que a economia retrocede, tá? Não obstante haja uma inflação, tá? Você vê que o agente financeiro ele vai ter um lucro exorbitante com essa, ou a empreiteira vai ter um lucro exorbitante com essas parcelas intermediárias por IGPM, por exemplo. Aí você pode alegar, em primeiro lugar, a vedação de enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Mas por que enriquecimento sem causa? Porque num quadro em que a economia inteira se desaquece e há uma escalada inflacionária e você impõe numa relação de consumo uma coisa que seja gravosa nesse nível, levando em conta que toda a matéria do CDC de ordem pública, artigo 1º e artigo 51, e que isto vai contra o Sistema Geral de Proteção ao Consumidor, artigo 51, inciso 14 do CDC, né, daria para alavancar, com base nesse evento, que ainda é relativamente excepcional, que é a pandemia, motivar uma revisional de contrato para alterar esse índice, tá? Mas temos que aproveitar esse momento em que a pandemia ainda é uma novidade, né? Se nós chegarmos à conclusão que ela vai virar um novo normal ou carne de vaca, né? Aí nós já vamos perder a janela de oportunidade para esse tipo de discussão. Até porque você vai na 14010, que é a lei da pandemia, e se coloca, né, que haveria uma tolerância até outubro de 2020 em relação a esses encargos contratuais. Aí teve aquele decreto 6 do Congresso, decreto número 6, que falou que estendia a lei enquanto perdurassem os efeitos da pandemia. Nós vivemos sem isolamento nenhum, acho que 60 dias. Depois já voltaram as regras de isolamento. Então, nós temos que pegar essa janela de oportunidade em que ainda o fato é considerado inevitável e excepcional e mover essas demandas. Quando isto, Deus queira que não, mas se isto virar um fato normal, ordinário da vida comum, aí nós vamos perder o viés do 317 e do 477 do Código Civil, não vamos poder mover declaratória para esta finalidade. Eu acredito até mesmo que os contratos daqui para frente, até por uma regulação de mercado, eles vão estabelecer algum outro tipo de índice, porque não dá para se manter o IGPM no patamar que está. Torna inviável, as próprias pessoas vão ver que não vão vender apartamento se mantiverem essa linha dessa medida aí, no meu modesto entendimento. Processualmente, Savi, é aquela história. Você quer trocar o índice? Então, é artigo 300, tutela de urgência antecipada, tá? Tutela de urgência antecipada contemporânea, tá? E você faz a prova matemática ali, né? De que há uma variação muito grande, né? Em contrapartida, por exemplo, ao aumento do salário do comprador e tal, e outras variáveis, né? Que você tem que fazer um cotejo para falar que ficou insuportável para o consumidor. Porque também não adianta a gente pegar aí um milionário, né? E ele falar, olha, eu estou passando aqui uma situação excepcional. Você não está passando, cara. Então, é muito caso a caso, né? Muito prova das condições pessoais do consumidor que tenha sido impactado por esta variação muito grande, que ainda estamos na margem do TUCOC, né? Ou surpresa, né? Que compromete a boa-fé objetiva do pacto.
Quem é que jogou uma pergunta aqui? É isso? Loja em shopping center, né? Aí, Samuel, essa sua dúvida é o que eu havia falado no início, né? Todos nós sabemos que há 3 tipos de locação empresarial, né? Que é a do imóvel não residencial, a do espaço em shopping center, que é o 54A, e o build to suite, que é o 54B, da lei de locação. A locação de espaço em shopping center, ela tem uma peculiaridade. Todos nós sabemos que se paga no mínimo 2 aluguéis mensais, o aluguel fixo mais o aluguel percentual, além do condomínio e de uma taxa associativa, tá? Quando você vê isso aí, por isso que comprar em shopping é caro, porque o custo da loja é muito alto. Agora, imagina se eu acredito que a jurisprudência vá no sentido aí da revisão ou do congelamento de valores, pelo seguinte, imagina se todas as lojas que ficaram fechadas aí 5 meses, você for pedir ferreamente que ela pague todos esses 4 encargos de uma vez só. Você teria um fechamento não de 20%, que é o que a gente tem observado aí nos dados do Sebrae. Você teria tido um fechamento de 80%. Você inviabilizaria o shopping center, tá? Tem que tomar uma certa cautela. Aliás, é até bom vocês falarem aí de shopping center, me permitindo um alongamento aí do tema, mas é rapidinho, porque eu tenho visto muito shopping center fazendo negócio jurídico processual abusivo, tá? O que é um negócio jurídico processual? Aquela cláusula do artigo 190, onde as partes no contrato embutem modificações no rito do julgamento das ações, tá? E muitos contratos padrão de shopping center, eles estão vindo com esse tipo de inserção abusiva, tá? Você pega aí, pode ter uma cláusula numa contratação que vede a propositura de ação revisional do lojista, tá? Eu tenho visto aí contratos, o professor Renato sabiamente falou que não. O fundamento é o artigo 45. Norma de direito público. É o artigo 45 da lei de locação, que estabelece a nulidade absoluta, não é nem relativa. Ela é absoluta de um tipo de pacto que vede as garantias previstas na própria lei, como, por exemplo, o direito à renovatória ou direito à revisão de aluguel, tá? Isso não pode ser objeto de negócio jurídico processual, mas alguns shoppings colocam. Por quê? Porque sabem que muitas lojas pequenas vão contratar. Não estou falando dos grandes shoppings, né, os Iguatemis da vida, mas aquelas galerias com 20 lojas, 30 lojas, eu tenho tido notícia de que isso esteja ocorrendo, né? Como também eu considero uma certa abusividade nesses negócios jurídicos processuais que autorizem o shopping a se reintegrar na posse da loja, independentemente de ação judicial, né? Tem gente colocando isso nos pactos, nos contratos de shopping center. Então, há um certo abuso aí, viu, Samuel, nesse tipo de ajuste. Você perguntou como fica, né? Como ficou a jurisprudência, né? A jurisprudência ela tem sido sensível a isto, né? No adiamento de cobranças, na redução de cobranças, eu falei lá no Rio de Janeiro de uma redução de 60% do aluguel do salão de cabeleireira. Por que isso não se aplicaria para e passo a um contrato de shopping center? E o próprio shopping center sabe que se nessa hora ele encrudescer a discussão, ele vai ter 80% das lojas fechadas e ele não vai se bancar com 20% aberto, né? Porque ele não vive só daquelas lojas, as lojas centrais ali, as Riachuelo da vida. Ele precisa das satelitárias, né? Daquelas pequenininhas que orbitam em torno das maiores, senão ele não faz virar o empreendimento. Eu tenho notícias, professor, do Carrefour. Tem notícias do Carrefour. O Carrefour tem lojas dentro do Carrefour, né?
tem barbeiro, tem loja de sapato, não estão cobrando aluguel desde maio de 2020. Eles não têm cobrado aluguel, pararam de pagar aluguel e o Carrefour não está cobrando também o aluguel. E o que eu fiquei sabendo que talvez o Carrefour não isso algumas opiniões, né? E o Carrefour talvez não cobre esses aluguéis atrasados, porque muitos problemas, né? Muitos problemas. Eu fui ao shopping há umas 2 ou 3 semanas atrás, que tinha dado lockdown, né, aqui em Campinas, e a polícia estava lá no Carrefour, fechando as lojinhas do Carrefour aqui do Shopping Iguatemi. E Então, fechando. A polícia estava na porta, 2 viaturas fechando, mandando sair, os clientes saindo das lojinhas. Então, e fica antieconômico, né, Renato? Não vai funcionar, não vai justificar o empreendimento. Eles têm noção de que ficará mais caro a médio prazo cobrar essas dívidas do que simplesmente dar esse perdão, essa moratória, vamos assim dizer, né? Eu não acredito talvez numa moratória de 100%, mas que eles cobrem 20%, 30% desse atrasado, parcelado, diluído, a hora que a economia normalizar. Bem diluído, até para viabilizar que as pessoas continuem ali. Tem lojas ali, professor, que R$20 mil, né? O salão de cabeleireiro lá paga R$20 mil de aluguel para o Carrefour. Então, imagina o Carrefour tendo que arcar com o pagamento do IPTU, a manutenção daquilo fechado. E se virar recuperação judicial, nós sabemos que a probabilidade dele receber aquele aluguel se bem que ele é um grande, né? Ele ficaria com os grandes no quadro geral de credores, né? Mas a gente sabe que ainda assim a possibilidade da pessoa receber ou o risco do pequeno pleitear e conseguir uma recuperação judicial com 160 dias de congelamento é grande, ainda mais num momento como esse, né? Então, eles fazem essa avaliação de risco jurídico e é mais compensador deixar as portas abertas do jeito que está. Por isso que eu falei, a médio e longo prazo eles ganham mais fazendo isso do que carregando uma situação dessa para uma discussão judicial, para uma judicialização. É verdade. Situação de mercado. Gente, mais perguntas? Não, eu não tenho nenhuma mais aqui. Não. Acho que o pessoal fez no chat, tinha uma bem no começo que o doutor Júlio já respondeu, que foi do Ademir em cima, e teve essa aqui do Samuel, e uma que eu recebi aqui pelo WhatsApp, que eu também já fiz. Não sei se o doutor Gabriel tem mais alguma pergunta, doutor Gabriel? Gabriel está não, tendo em vista aí... Oi, tendo em vista aí, não sei, doutor Renato, o nosso tempo, eu me limitaria nessa pergunta, não sei se a gente ainda tenha tempo. Se você quiser fazer pergunta, faça. Então, só uma breve pergunta, só para finalizar pelo menos a minha parte, só para ficar claro, doutor Júlio. Com relação ao pedido de reconsideração, o senhor falou que da decisão do pedido de reconsideração abre-se o prazo para o agravo de instrumento, artigo 1015. Com base nessa premissa que o doutor falou, é que atualmente a gente sabe que a vigência do novo CPC, o agravo de instrumento passou a ser um rol taxativo. E eu tenho analisado aí que os juízes e o tribunal têm sedimentado bastante essa tese, mas eventualmente a gente verifica a jurisprudência aí com a teoria da mitigação aí desse rol taxativo. Sim. Com base nessa premissa que o senhor falou, o fundamento para a gente fazer esse agravo de instrumento seria o inciso primeiro, então, né? Com base na tutela provisória. Exatamente, tutela provisória de urgência antecipada, né? Que é o que está discutindo aí, o inciso primeiro do 1015, né? E ainda que não tivéssemos essa hipótese expressamente prevista, a gente poderia ir na linha do que a ministra Nancy Andrighi tem feito no STJ,
além da mitigação, ela fala o seguinte: qualquer provimento que demande análise urgente prejudicial ao feito comporta o agravo. Em última análise, nós iríamos, então, para quê? Para mandado de segurança, né? Se não tivesse efeito suspensivo no agravo, pelo artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança 12.016, a gente iria para ele. Mas, no caso, tem previsão aí expressa no 1015, doutor Gabriel. Minha avaliação. Gente, mais alguma pergunta? Chegou uma aqui, doutor Renato, na verdade não é nenhuma pergunta, né? O Samuel está pedindo para o doutor Júlio se ele pode enviar para a gente a jurisprudência do Rio de Janeiro, que ele falou no início da palestra. Um segundinho aqui, rapidinho, eu estou procurando ela aqui, 2 minutos. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Eu lanço aí na tela sem problema nenhum. Vamos lá. A gente tem que ficar procurando aqui, né, na internet, aqui nas pastas, né, como que passa. Um segundinho só. Um segundinho, podem falar comigo. Estou olhando aqui, mas podem... Tá bom, a gente vai deixar o senhor se concentrar. Ou ficar nervoso, né? Porque quando você fica procurando as coisas e não aparece, né? Não, isso aqui eu vou achar em 2 segundos, não se preocupem. É do Rio de Janeiro, da comarca de Niterói. Salão de cabeleireiro. Nós temos um membro do grupo que ele é do Rio de Janeiro, ele mora no Rio de Janeiro, o Guilherme, né? Ele mora no Rio de Janeiro, trabalha no Rio de Janeiro, mas ele ele dá assessoria aqui num shopping aqui em Campinas, então ele vem para cá de vez em quando. Mas ela é do Rio de Janeiro. Eu ia muito ao Rio de Janeiro quando meu irmão era vivo, né? Meu irmão faleceu, eu parei de ir ao Rio. Fui ao Rio ano passado. Gosto muito do Rio de Janeiro. Acho só que hoje está um pouquinho perigoso, né, para a gente andar lá, né? Mas fica tranquilo que é só o senhor avisar que a gente avisa o Guilherme lá que ele manda nos morros lá, viu? Manda nos morros? Então tô sabendo que ele manda nos morros lá. Aí eu não tenho problema nenhum. Um segundinho. Ela estava fácil aqui, eu tinha separado, agora ela não está me aparecendo aqui. O senhor quer mandar? Manda para mim, professor, eu coloco no grupo aqui da comissão. Tá ok. Combinamos assim. Eu já acho e já mando. Coloco aqui, no grupo da comissão. Mando para vocês, tá bom? Tá ótimo. Não conversa de pescador, hein? Não vão achar que é conversa de pescador, não, que o julgado existe. Tá, Samuel? Nós vamos mandar para você. Tá? O Samuel é membro da comissão também, então eu coloco lá no chat, no nosso WhatsApp da comissão. Professor Júlio, eu agradeço muito a participação do senhor. O senhor sempre muito solícito, muito obrigado mesmo. O professor Júlio é coordenador da pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil da Escola Superior de Direito. Estão abertas as matrículas, né, professor? Isso. Para pós-graduação, estão abertas as matrículas. Quem quiser ali, só procurar a Escola Superior de Direito, lá na Unitar Faculdades, que é lá no Colégio Progresso. E se inscrever e fazer essa pós aí com o professor Júlio, que o professor Júlio manda bem. Eu já fui aluno do professor Júlio em pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, já faz tempo. Aí depois me tornei colega do professor Júlio, como professor lá da Escola Superior de Direito, e é uma satisfação muito grande.
na pós-graduação de Direito Contratual, onde eu sou o coordenador. O professor Júlio já aceitou meu convite de dar algumas aulas também, né, professor? Será uma honra. E vamos aproveitar bastante os conhecimentos. Gente, eu vou precisar terminar, porque a gente está com 1h33 aqui, não sei nem se podia ficar tudo isso aqui no webinar da OAB, mas a gente está ficando. Professor, muito obrigado a todos os nossos telespectadores, não sei como é que chama agora mais, mas os participantes, vai? Eu nem sei mais como é que chama, mas todos os participantes, obrigado. Eu vou dar a palavra para o professor Júlio terminar a palestra. Bom, doutores, meus caros colegas, meus amigos, né? Eu agradeço a oportunidade que me foi dada e me coloco à disposição da subseção de Campinas, né? Para sempre que for convidado, podem contar comigo, estarei aqui para a gente trocar uma ideia. Foi muito agradável a noite, né? Agradeço. Gente, muito obrigado a todos, muito obrigado à OAB Campinas, à OAB São Paulo, muito, muito, muito obrigado mesmo, foi muito proveitoso. E teremos a próxima, em maio, teremos uma outra palestra, surpresa ainda, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar. Muito obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.